O início do plano de resgate. O pai então se reúne com todos os seus filhos no reino, e diz a todos a forma com que Israel criaria seu reino nesse mundo, durante os 6 dias, os 6.000 anos terrestres. Um dia no reino é equivalente a 1.000 anos neste mundo físico, portanto, seriam 6.000 anos da existência deste mundo, bem como o tempo entregue a Israel e demais caídos que aqui estão. Esses 6 dias se referem aos 7 dias que há no reino, a semana, onde durante 6 dias os anjos percorrem o reino, se divertem, permanecem em suas habitações, etc. Mas no 7º dia é o dia de reunião, o dia em que todos se reúnem com o Pai, o dia de descanso, assim como uma reunião de família, a fim de compartilharem com ele a sua presença e vivência no reino. Esse é o dia de descanso, pois o Pai criou o mundo em 6 dias e descansará no 7º. Na Bíblia é ensinado que o Pai criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, mas na verdade essa passagem se refere a ele estar trabalhando durante estes 6.000 anos, protegendo e guiando seus filhos aqui, e somente descansará no 7º dia, onde todo o pecado desse mundo será extirpado e assim o Pai finalmente completará seu reino perfeito, com os salvos que se reunirão a seus irmãos no reino. Assim durante esses 6.000 anos o mundo seria dos caídos. Eles poderiam fazer o que quisessem, mas no 7º dia ele voltaria ao Pai, e o Messias viria tomar todos os salvos, para que se reunissem ao Pai durante o milênio, ou 7º dia, o dia da reunião. Este é o real significado do Apocalipse, o retorno do Messias. Mas até que o mundo retornasse ao Pai ele avisou a todos que enviaria vários de seus filhos que ali estavam, para alertar os filhos de Adão, a humanidade, e prontamente todos os anjos se ofereceram, pois no seu amor queriam ensinar e trazer para o reino com eles seus irmãos mais novos, que nasceriam neste mundo. Dá-se início então ao plano de resgate, o plano para resgatar os irmãos mais novos, para habitar as moradas vazias no reino, e como no início Israel e seus anjos seduziram todos os anjos e Adão para desobedecer ao Pai a seguir o caminho da perdição, agora são os anjos do Pai que irão ensinar à humanidade o caminho do Pai, a salvação. E durante esses 6.000 anos o Pai enviaria 24 profetas, o Messias, os discípulos, as 2 testemunhas e os 144.000, todos anjos escolhidos que viriam a esse mundo como seres humanos, nascidos de mulher, para ensinar a verdade à humanidade. E ao fim desses 6.000 anos o Messias retornará para levar todos os que renegaram aos ideais dos caídos e aceitaram o Pai, completando assim os 500 milhões de salvos, para herdarem as moradas vazias deixadas pelos rebeldes. A partir da desobediência de Adão todo este mundo passou a ser um mundo físico e carnal, em dimensão oposta ao reino espiritual do Pai, e tudo aqui foi entregue a Israel e demais caídos, portanto, tudo pertence a eles, até o ser humano, assim como ele mesmo afirmou ao Messias quando esteve no deserto e foi tentado por ele, oferecendo todos os reinos e poderio deste mundo em troca de adorá-lo. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. O império que Israel sonhava em construir no reino, se colocando no lugar do Pai, ele o fará aqui neste mundo. Foi para este propósito que o Pai havia criado este mundo, pois sabia que parte dos anjos se rebelaria, almejaria poder e sobrepujar os demais irmãos. E como não podia eliminá-los, ele os expulsou para este mundo, para que aqui construíssem seu reino e assim os demais anjos, bem como os salvos, pudessem testemunhar os reais intentos da mente perversa dos rebeldes, bem como suas ações de pecado e morte. Se o Pai tivesse eliminado os rebeldes se tornaria um tirano, ferindo o livre-arbítrio, seus filhos teriam temor por ele, e isso vai contra seus princípios, então era preciso permitir a desobediência deles nesse mundo, a fim de servir de testemunho contra seus atos e assim comprovar que somente o caminho do amor do Pai pode criar um reino perfeito e não um reino opressivo, mau e pecador imaginado por Israel. O Pai, sendo detentor de toda a sabedoria, amor e perfeição, havia calculado o plano perfeito para que seu reino subsistisse eternamente em amor, justiça, fraternidade e paz, sem mais nenhum tipo de dúvida ou questionamento, tudo sem imposição ou opressão, mas na livre e espontânea vontade de cada um de seus filhos que o amam.
Assim se inicia o plano de resgate. Todo aquele que nascer neste mundo terá a sua livre escolha o bem, através do Pai, ou o mal através dos caídos, segundo seu livre arbítrio, nascendo como seres inocentes, assim como os anjos no início, mas desta vez como seres carnais, com conhecimento do bem e mal, cabendo a ele escolher qual dos caminhos seguirá. Mas com a promessa do Pai de sempre enviar seus filhos a este mundo, para ensinar, despertar e guiar as pessoas, a fim de herdarem as moradas eternas em seu reino.